Olá, meus amores, e agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de ciências. Então, eu peço que vocês peguem aí o livro de ciências na página 291, certo? Página 291, onde nós vamos, dar continuidade, à nossa unidade, falando sobre o planeta Terra, nossa unidade 3. Nós falamos sobre a biosfera, inclusive vai uma atividade na plataforma, uma revisão sobre o que nós vimos sobre a biosfera. E agora nós vamos falar sobre os recursos naturais, certo? Então, acompanhe aí a explicação do texto. O ser humano, nós sabemos que o ser humano, ele utiliza, os elementos que são encontrados na biosfera, certo? E ele utiliza esses elementos encontrados na biosfera para a sua própria sobrevivência, os quais são chamados de recursos naturais. Então, o ser humano, ele utiliza esses elementos da biosfera, para a sua sobrevivência, ao qual esses elementos nós damos o nome de recursos naturais, certo? Na natureza, existem os recursos naturais renováveis e não renováveis. Mas primeiro nós vamos saber o que é recurso natural. Então, o que é recurso natural? São todos os elementos da natureza que podem ser utilizados pelo ser humano. Então, todos os elementos da natureza que podem ser utilizados pelo ser humano é chamado de recurso natural. E vamos citar alguns exemplos de recursos naturais que podemos utilizar? Vamos ver. O ar é um recurso natural, o solo, a água, os minerais, os animais e as plantas são exemplos de recursos naturais. Esses recursos que são utilizados por nós, seres humanos, para a nossa sobrevivência. Existem os recursos naturais renováveis e não renováveis. Então, vamos saber aí cada um, o significado e quais são os recursos naturais renováveis e não renováveis. Vamos saber primeiro os recursos naturais renováveis. Já está dizendo, os recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam, certo? Que depois de usados podem ser recuperados ou com ou sem a ajuda do ser humano. Então, o recurso natural renovável é aquele que pode ser recuperado com ou sem a ajuda do ser humano. Uma vez tirado na natureza, ele se renova, certo? Ele pode ser recuperado. Então, vamos dar um exemplo de recurso natural renovável. Exemplos. São exemplos de recursos naturais renováveis. As plantas cultivadas, como o alimento, Os animais de criação também é um exemplo. A luz e o calor do sol, a água e o ar. Então, são alguns exemplos de recursos naturais renováveis, Uma vez tirados, podem ser repostos, não é isso? Vamos ver um exemplo aí da água, Como a água pode ser renovável? Então, vamos ver aí um exemplo. A água é um recurso natural renovável porque as chuvas devolvem ao ambiente toda a água evaporada dos oceanos, dos rios e dos mares. Por isso que a água é um recurso natural renovável, pois a água das chuvas devolve, para o ambiente toda essa água que cai, da chuva. No entanto, a água potável é um recurso escasso, pois a maior parte da água do planeta é salgada. Nós sabemos disso, Então, a água potável, a água boa, para consumo, ela é escassa, infelizmente. Tem pouca quantidade de água potável no mundo, porque nós sabemos, que a maior parte do planeta é composta de água salgada, que não pode ser utilizada para consumo, A água salgada, ela não pode ser utilizada para consumo do ser humano, certo? Para beber. Ou ela está no oceano, a água salgada encontra-se nos oceanos, ou nas geleiras, Boa parte também se encontra nas geleiras, sendo praticamente inacessível, certo? Então, a água potável, essa pouca água que existe potável no mundo, ela tem que ser
preservada, né? Então, vamos saber agora o que são recursos naturais não renováveis. São os recursos que não podem ser repostos, né, depois de tirados do ambiente. Então, recurso natural renovável pode ser reposto, pode ser renovado, uma vez tirado do ambiente, né, com ou sem a ajuda do ser humano. Já o recurso natural não renovável, ele não pode ser reposto, uma vez que é tirado do ambiente, ele não pode ser renovado, ele não pode ser reposto. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque eles não se formam novamente ou demoram milhares de anos para se formar de novo. Assim, a extração em larga escala pode causar seu esgotamento, né? Então, se o homem ele extrai demais, ele tira em excessos, né, essa extração da natureza, minérios ou outro tipo de recurso não renovável em longa escala, pode chegar a faltar. Então, ele tem que tirar de forma equilibrada, né? Que não chegue futuramente a faltar esse recurso. Vamos citar alguns exemplos. São exemplos de recursos naturais não renováveis: o carvão, o petróleo, o solo, os metais e as pedras preciosas, como ouro e diamante, são alguns exemplos de recursos naturais não renováveis. Que se o homem chega a extrair esses recursos de maneira desequilibrada, pode chegar a faltar sim. Ou, como diz, demorar milhões e milhões de anos para se formar novamente, certo? Então, com essa explicação, vocês irão fazer o exercício aí, né? Só 3 questões aí do livro da página 291, né? Depois nós continuamos, né, falando sobre a utilização desses recursos naturais na próxima aula, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Beijos, até a nossa próxima aula.